Boa tarde, pessoal. Hoje nós estamos aqui no encontro 4 da nossa oficina sobre violência policial. Hoje a gente conta com a participação de Dr. Nelson Gaspar, ele que é pós-graduado em Ciências Criminais e Gestão de Segurança Pública pela Academia Nacional de Polícia, pós-graduando em Compliance Digital, corregedor-geral da Secretaria de Segurança Pública da Bahia e delegado da Polícia Federal. E também contamos com a participação das doutoras Fernanda Presgrave, que é promotora de justiça com atribuição na área criminal, Central de Inquéritos e Controle Externo da Atividade Policial, pós-graduada em Direito Processual Civil, e coordenadora atualmente do GEOSP, né, que é o Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública, e a gente conta também com a doutora Aline Cotrim, que é promotora de justiça da primeira PJ de Camaçari, mestre em Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania, e integrante do GEOSP, Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública. O objetivo desse nosso encontro hoje é conhecer um pouco como que é a atuação desses dois órgãos, né, do Ministério Público e da Corregedoria de Segurança, da Secretaria de Segurança Pública, nesse controle, nesse combate à violência policial. E para começar, eu vou passar, sem mais delongas, sem demoras, eu vou passar a palavra para o doutor Nelson, que vai iniciar, e aí a gente vai se organizar da seguinte forma. O doutor Nelson inicia a sua fala, depois a gente passa diretamente para a doutora Fernanda e para a doutora Aline, e no final a gente abre para blocos de 2 ou 3 perguntas que a gente vai direcionando, mas também para ouvir as considerações dos colegas que queiram intervir de algum modo. Perfeito? Então, doutor Nelson, a palavra está com o senhor. Boa tarde a todas e todos. Inicialmente, eu quero agradecer o convite que me foi feito para a Escola Superior de Defensoria Pública do Estado da Bahia, dizer que é uma honra participar de um evento, de um órgão como a nossa ADPE, né? Um órgão pelo qual eu tenho o maior respeito pela missão institucional da Defensoria. Também a satisfação e a honra de estar no mesmo evento aí com promotoras de justiça que atuam no controle externo, né? Que é um órgão parceiro na fiscalização da atividade policial, o Ministério Público no âmbito externo e a gente internamente fazendo o controle das polícias. Como foi já me apresentado brevemente, eu sou delegado de Polícia Federal já há 23 anos e tenho tido o privilégio de, há 15 anos, estar aqui cedido para o Estado da Bahia e ocupando o cargo de corregedor-geral da Secretaria de Segurança Pública, né? Eu falei com o Joyce aqui da escola, né? Como é que eu vou dividir meu tema, né? Primeiro, eu vou falar brevemente sobre as competências da Corregedoria-Geral, da SSP. Depois, eu vou falar sobre a atuação integrada do controle interno e controle externo. Depois, investigação em dados estatísticos sobre mortes decorrentes de intervenção policial, um tema sempre relevante. Depois, atuação da Força-Tarefa de Combate a Grupos de Extermínio e Extorsões, que funciona aqui na Corregedoria Geral. E, finalizando, direitos da vítima e sua intervenção no inquérito policial, especialmente via Defensoria Pública. Então, vou correr para que a gente consiga dar vencimento disso tudo. Bom, a Corregedoria Geral aqui da SSP é um órgão criado em 2002, então agora em dezembro nós vamos fazer um evento de 20 anos e ontem eu tive a satisfação de a confirmação da presença do Dr. Gilberto Valle Júnior, que é o Corregedor-Geral da União. Ele vai participar do nosso evento, juntamente com o Dr. João Paulo Choquer, promotor aqui de Justiça da Bahia e membro do CNJ, e o Corregedor-Geral da Polícia Federal. Então, a gente vai falar sobre temas que estão no Plano Nacional de Segurança Pública, 2130. Então, a gente tem um Plano Nacional de Segurança Pública que é importante que a gente saiba qual a política criminal adotada no Brasil, né? Então, a gente tinha um plano do governo Temer de 10 anos e com o governo Bolsonaro não se completou esses 10 anos, ele editou um novo plano que vale de 21 a 30. Esse é o plano que a gente tem. Então, nesse evento, né, que a gente vai falar sobre 3 grandes temas. Salvaguardas e garantias para corregedores de polícia. A gente vai falar sobre mandatos para corregedores de polícia. A Polícia Federal tem mandato para corregedor desde 98. Então, ultimamente, trocaram-se vários diretores, mas corregedores permanecem. Então, daí, tem mandato por 3 anos, né?
e a gente vai falar também sobre combate à corrupção e crime organizado, que são faces de uma mesma moeda, né? E o doutor João Paulo Choquet vai falar sobre isso. Então, o órgão tem 20 anos, né? A gente sempre teve aqui Corregedoria da Polícia Civil, Corregedoria da Polícia Militar, temos também a Corregedoria da Polícia Técnica e Corregedoria dos Bombeiros. Então, só na SSP nós temos 5 corregedorias. Então, o subsistema correcional, né, que está vinculado ao sistema correcional do Poder Executivo, e a Corregedoria Geral é esse órgão de articulação, né, o órgão central desse subsistema, e a gente faz uma fiscalização dessas outras corregedorias, um controle interno dessas corregedorias, a gente promove boas práticas, a gente tem uma coordenação de capacitação, nós acabamos de concluir aqui um curso de sindicância, semana que vem a gente vai fazer um curso de PAD de 40 horas, a gente tem um plano anual de capacitação, tem um curso muito bom que, inclusive, a gente já contou com instrutoras, a doutora Eva já foi instrutora nossa, a doutora Lívia também já foi. Aí tem um curso de abordagem policial, de cumprimento de mandado de busca e de prisão. Então, a gente atua não só no viés repressivo, mas especialmente na prevenção, capacitando o policial para que o serviço que a gente presta seja cada vez melhor prestado, né, com mais garantia ao cidadão. Mas, enfim, essa é basicamente a nossa estrutura para a gente entender, né? Então, o corregedor-geral ele fica subordinado diretamente ao secretário de Segurança Pública. O corregedor-geral não tem ascendência hierárquica sobre os corregedores das polícias. O corregedor da PM é subordinado diretamente ao comandante-geral, comandante-geral do bombeiro, o corregedor da Polícia Civil ao chefe da Polícia Civil, no caso, atualmente, a delegada-geral, e por aí vai. Mas existe um canal técnico, né? E isso tem sido extremamente relevante. Nós temos no Brasil diversos modelos de corregedorias, algumas que são centralizadas, algumas que são corregedorias únicas, e aqui no Estado a gente tem essa formatação. Esse evento que a gente vai promover em outubro é justamente novos modelos de corregedorias baseados no Plano Nacional de Segurança Pública, né? Então, a gente também tem um plano estadual de segurança pública, nós trabalhamos com planejamento estratégico, nosso plano estadual de segurança pública vale de 2016 a 2025, nós temos um plano de fortalecimento correcional, então a gente procura ter um alinhamento independente de governos, a gente acredita que quem faz esses planos tem, certamente tem algum caráter político, mas tem um viés também institucional, que a gente acredita nisso, e a gente busca ter esse alinhamento. Então, essa é a nossa estrutura, né? A gente também faz investigações diretas, né? A gente faz processos administrativos disciplinares, e, como eu falei, um dos grandes problemas que a gente vê aqui na segurança pública é quando o policial transgride, quando o policial mata, especialmente. Então, assim, essa força-tarefa, a gente não faz polícia judiciária, o inquérito policial, obviamente, está na Polícia Civil, eventualmente na Polícia Militar, eventualmente no Bombeiro Militar, a Polícia Judiciária Civil, a Polícia Judiciária Militar, a gente não faz. Mas hoje nós temos policiais que são lotados nas suas polícias, mas que trabalham aqui. A gente dá todos os recursos, né? A sede é aqui, eles trabalham de forma integrada e tem dado muito resultado. Vou falar mais adiante sobre esse tópico de força-tarefa, né? Mas o primeiro tópico que me propus é falar sobre as competências. Então, nós temos competências disciplinares. Muitas vezes a gente recebe do Ministério Público, a gente recebe presencialmente, a gente recebe pelo site, pelas ouvidorias, a gente recebe uma denúncia, às vezes um policial fulano de tal, a gente não sabe se é policial de verdade, a gente não sabe se é policial civil, se é bombeiro, a gente faz a investigação preliminar e muitas vezes quando a gente manda para as polícias, a gente já manda de uma forma instruída, que a gente já dá um norte. E aí a questão do corporativismo, a gente acredita que já fica um pouco mais mitigado, porque a gente já sai daqui com instrução. Então, a gente faz essas instruções preliminares e a gente também atua aqui com o que a gente chama processo de acompanhamento de apuração. Então, tem um caso que está sendo apurado na Polícia Civil, na Polícia Militar, a gente acompanha daqui, a gente faz diligência, a gente ouve pessoas, a gente instrui, a gente pede perícia, a gente atua de uma forma a suprir, a gente pede reprodução simulada, a gente intervém nessa instrução dessa investigação. Então, como disse, é um controle que é externo às polícias, mas interno à SSP. Então, assim, aqui é a porta de entrada, nós temos informações
sobre policiais de todo o Estado. Nós temos um banco de prisão de policiais. Então, todo policial que foi preso, mesmo que ele já tenha sido solto, a gente tem um banco de mandado de prisão. A gente procura trabalhar cada vez mais, melhorar a nossa estatística, trabalhar mais com dados, né? Essa é uma grande dificuldade da segurança pública, né? Já passando para o tema da questão da... Aliás, não, eu falei sobre a atuação do controle interno e externo. Essa junção de esforços, né, é extremamente importante. E quando a gente trabalha com o Ministério Público, há essa relação de confiança, e isso foi, mais recentemente, a gente, com o Dr. João Paulo Choquet, que era o coordenador do GAECO, e agora com o Dr. Luiz Neto, né, a própria doutora Fernanda Geosco, a gente entende que a gente precisa unir esses esforços, né, porque os recursos são limitados e as transgressões a gente consegue dar conta do mínimo, a gente tem ciência disso. Então, a gente precisa unir esses esforços, a gente precisa que as instituições dialoguem e tenham confiança umas nas outras. Então, a gente entende que trabalhar em conjunto é importante, cada um no seu papel, mas, assim, se a gente faz a investigação, seja a iniciativa nossa, mas se o Ministério Público está acompanhando, já deu parecer, ou seja, o Ministério Público fez o pedido da cautelar e a gente vai cumprir, essa parceria tem sido extremamente valiosa, né? Daqui a pouco eu vou citar aqui alguns dados sobre a Força Tarefa. Todas as nossas operações a gente fez em conjunto com o GAECO. Então, muitas vezes são operações de iniciativa nossa, outras são iniciativa do GAECO, mas são operações da segurança pública com o Ministério Público. A gente conquistou isso. E tem dado muito bons resultados, né? Outro tema, a questão de investigação e dados estatísticos sobre mortes decorrentes de intervenção policial. Eu acessei aqui o anuário de segurança pública do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma entidade não governamental, e assim, o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública é muito mais amigável do que você buscar, por exemplo, o site da Senasp. Eu estava aqui abrindo o site da Senasp e me batendo aqui para conseguir dados estatísticos. Essa é uma grande dificuldade. Aqui a gente trabalha com a busca contínua por melhorar nossos dados estatísticos, para a gente fazer algum tipo de transparência ativa. Então, se vocês entrarem no site da Corregedoria Geral, tem lá o relatório de atividade de 2020, tem um relatório de atividade de 2020 e 2021. A gente busca, a gente já vai lançar agora o nosso relatório de atividade do primeiro semestre de 2022, para que haja um controle social, para que o pesquisador, seja lá quem for interessado, veja o que nós estamos fazendo. Então, assim, a gente tem muita dificuldade em produzir esses dados e, muitas vezes, a polícia fica reclamando de entidades como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que produz estatística, que muitas vezes a gente critica, mas a gente não consegue produzir as nossas. Então, assim, a gente precisa tratar disso, a gente precisa fazer análise criminal, senão a gente não vai avançar. E aqui, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2013, eles passaram a analisar esses dados de mortes decorrentes de intervenção policial. Em 2013, 2.212 mortes. 2021, 6.145. Ou seja, em 2020 houve um pico de 6.412 e em 2021 houve uma pequena queda. E a Bahia, segundo eles, está em quinto lugar no Brasil, com uma média de 6,7 por 100 mil. A média nacional é 2,9, se eu não estou enganado. O Amapá está com 17,1. Né? E São Paulo, ele faz aqui um recorte sobre o caso de São Paulo, que teve uma queda grande. E eu tive a oportunidade em São Paulo, porque eu coordenei um grupo aqui, a Bahia, a gente vai adquirir a tecnologia de body camera, né, de câmeras corporais, e São Paulo realmente teve uma queda. Eu estive lá com o Coronel Cabana, estive com o então comandante-geral, estive agora no início do ano, o comandante-geral. Então, São Paulo, além da questão da tecnologia, né, não foi só as câmeras operacionais portáteis, teve também a compra de equipamento não letal, pistolas elétricas, outro tipo de armamento, né? Então, por exemplo, aqui, o que acontece? Muitas vezes, o policial usa uma arma letal, que é o recurso que ele tem.
Então, aqui na Corregedoria Geral, como a nossa, que é um órgão que tem as suas carências, mas tem uma sede diferenciada, tem recursos diferenciados, tem servidores diferenciados, tem uma situação diferente de uma unidade ordinária das polícias, mas, assim, nós estamos aqui já em implantação, já em andamento, um programa de gestão de riscos, e hoje nós estamos nós adquirimos, a partir desse programa de gestão de riscos, muitas munições de treinamento. Hoje a gente tem um programa de treinamento. O policial não é treinado, o policial não atira. O policial que está aí na rua, muitas vezes ele não atira de uma forma ordinária, ele não é capacitado para isso. O policial não tem um armamento não letal. Então, assim, nós adquirimos munição para treinamento, nós adquirimos armamento não letal. Então, o policial da corregedoria, ele vai sair com a pistola dele, ele vai sair com a arma portátil, a arma longa dele, mas ele vai sair também com a pistola elétrica, ele vai sair com um espargidor. Então, hoje, a gente tem condição de dar esses recursos. E a Polícia Militar de São Paulo não só investiu em câmeras, como eles investiram também nessas pistolas elétricas. Então, você tendo um outro recurso, a violência diminui, fora a questão das câmeras, né? Então, assim, e não é só tecnologia, a gente precisa investir em prevenção, a gente precisa investir em capacitação. O policial precisa ser capacitado, né? Então, são esses tópicos que a gente precisa avançar. A gente precisa ter política pública de segurança pública com esse viés de combate à letalidade, né? Então, a gente precisa ter dados estatísticos confiáveis. Sempre que a gente trata de diminuição de CVLI, crime violento letal intencional, aí a gente falou bem de São Paulo, mas já agora criticando São Paulo, por exemplo, já tinha uma situação que aqui na Bahia, quando você vai contar CVLI, se tem uma situação com triplo homicídio, são 3 casos de morte decorrente de intervenção policial, né? E em alguns estados, muitas vezes, tinha um evento triplo e se contava como se fosse um caso. Às vezes tem situações de mortes a esclarecer, você não registra como homicídio. Então, tem uma série de questões, né, que precisam ser uniformizadas pela SINASP, pelo Ministério da Justiça. Eu, pesquisando aqui, tentando conseguir dados estatísticos sobre mortes decorrentes de intervenção policial no site do Ministério da Justiça, eu achei uma notícia aqui de 2015, que a secretária era Regina De Luca Mickey, ou seja, uma notícia antiga, que diz aqui o seguinte: Brasília, 6 de janeiro de 2015, a Senasp defendeu nesta quarta-feira a padronização de registros de ocorrências que resultem em morte. Então, ou seja, a gente ainda está isso em 2015, e eu acho que isso ainda não é um problema totalmente resolvido. A gente ainda discute a uniformização desses dados estatísticos, até para a gente ter dados estatísticos confiáveis, né? Para a gente poder trabalhar e fazer análise criminal de forma realmente crítica, né? Então, a gente precisa disso tudo, né? De ferramentas, a gente precisa de inteligência artificial, a gente precisa de software, a gente precisa de pessoal treinado, uma série de itens para a gente melhorar e avançar no controle das polícias e na melhoria da prestação do serviço de segurança pública, que é um direito, inclusive, constitucional, né? Previsto na Constituição como um direito de todos nós, né? E a questão de como você otimiza recursos, né? Nós criamos aqui uma força-tarefa em 2020, em setembro de 2020. Eu gostaria de passar para vocês. Eu não vou compartilhar a tela, mas eu vou dar depois eu posso passar esses dados, né? Mas nós começamos a operar em setembro de 2020, nós fizemos 15 operações de combate a grupos de extermínio e extorsões. Então, foram 15 operações que nós cumprimos 131 mandados de busca e apreensão em 2020 e 80 mandados de prisão em 2020, né? Prendemos, em 2020, 53 policiais militares, um policial civil e 26 indivíduos que não eram policiais. Isso de setembro a dezembro, né?
Em 2021, nós fizemos 18 operações policiais, cumprimos 49 mandados de busca e apreensão no primeiro semestre, mais 26 no segundo semestre. No ano, nós cumprimos 75 mandados de busca, em 2021, e 30 mandados de prisão em 2021, sendo 15 policiais militares, 8 policiais civis e 5 que não eram policiais. Em 2022, nós estamos com 4 operações no primeiro semestre, 30 mandados de busca e 22 mandados de prisão, prendendo um policial militar e 21 não policiais. Então, é uma força-tarefa que pese capitaneada aqui pela Corredoria, ela é de combate a grupos de extermínio, ela não é voltada só a prender policiais, policiais e não policiais. Mas a gente não divulga até por uma questão de estratégia, mas se vocês forem saber qual o nosso efetivo para ter esses resultados, né, por isso que a gente junta esses esforços com o Ministério Público, e a gente tem tido esses resultados com equipes pequenas, mas comprometidas, né? Então, a gente tem, se a gente estruturar melhor essas corregedorias, e a gente consegue, de fato, bons resultados, né? Mas é sempre difícil, né? A questão do controle das polícias entra também num viés político-partidário, isso vira pauta de campanha eleitoral, e a gente agora, inclusive, está Eu digo isso porque é estudo de literatura, né? A gente não tem nada necessariamente a ver com o momento, mas, assim, quando se vai, por exemplo, em São Paulo, o ex-governador Dória implantou as barricadas depois de uma tragédia que houve em São Paulo, né? Que aí houve, inclusive, a troca do comandante da Polícia Militar. Então, sempre esse controle das polícias é sempre muito... O chefe do Executivo fica muito preocupado, né? A gente vive numa situação de direito penal de emergência, a gente fica apagando fogo, a opinião pública, os supostos especialistas em segurança pública, a gente vive um momento que é sempre de aumento de pena, de repressão e etc., né? Você não consegue discutir seriamente políticas de descriminalização de drogas, etc., sempre entra com viés. Você não consegue discutir certos temas, né, de uma forma técnica, né, num ambiente mais, como eu diria, ter mais tranquilidade, mais sobriedade para discutir certos temas. Isso aí entra, ainda mais em termos de rede social e etc. Não sei nem se esse evento aqui é aberto, daqui a pouco está sendo... se for aberto, aí às vezes isso, a gente não sabe onde é que vai parar. Não, mas fique tranquilo, o que eu falo aqui, tudo eu falo e mantenho. Mas o que eu digo é o seguinte, a dificuldade é a gente aprofundar essa questão desse debate, né? E, finalizando aqui esse panorama, eu gostaria de falar aqui, ainda mais num evento da Defensoria, a questão do direito da vítima e sua intervenção no inquérito policial, né? Não conheço aqui o doutor Franklin, mas recentemente, inclusive, eu escrevi recentemente um artigo sobre a intervenção da vítima no inquérito policial via investigação defensiva, né? Que a gente tem o provimento 188 da OAB, que trata da investigação defensiva, e, assim, esse livro é recente, né? A investigação criminal direta pela defesa do defensor público lá do Rio de Janeiro, Franklin Roger Alves Silva, a tese de doutoramento dele. É um livro bem interessante, que ele fala muito sobre a intervenção da defesa no inquérito policial, né? E aí ele advoga o inquérito defensivo, mais a tese dele, falando, passando sobre a intervenção da vítima, né? Porque esse inquérito defensivo é para quem está sendo investigado. E a intervenção da vítima ele chama através de um inquérito auxiliar. A vítima poderia buscar ter um inquérito auxiliar, buscar fazer uma investigação até com detetives particulares, etc. E que ele desenvolve essa ideia. E não é tão fácil assim, mas, assim, o que é que eu percebo?
Assim, só dando uma pincelada sobre esse assunto, e não sei se a gente vai ter oportunidade de sacar, mas eu, como delegado de polícia, eu vejo a necessidade da gente, do delegado, da autoridade policial, da promotora de justiça, promotor de justiça, quem está com a investigação criminal, cada vez mais está aberto à participação, seja do investigado, seja da vítima também. Isso é uma espécie de controle direto da sociedade. Eu acho que isso melhora a qualidade da investigação. Né? Claro que tem momentos que a gente vai pedir cautelares, que precisa do sigilo, né? Isso tudo tem que estar regulado. Né? Então, assim, não regular unicamente um provimento da OAB, com todo respeito à OAB, mas a gente precisa buscar que haja leis tratando desse tipo de intervenção para a gente regular isso, porque muito se critica o inquérito policial, mas o inquérito policial é um instrumento tradicional, está bem regulado no Código de Processo Penal, no Código de Processo Penal Militar, tem resoluções do Ministério Público, do Ministério que tratam disso. Então, assim, o que a gente precisa é que a investigação criminal não seja ad eterno, que a gente precisa que tenha fiscalização, que tenha uma prestação de contas, e eu acho extremamente importante que tanto a vítima quanto o investigado possam ter essa possibilidade de intervenção. Eu acho que isso melhora a qualidade da investigação, democratiza o processo penal, a investigação penal. Então, enfim, eu acho que eu fiz um panorama e tem a questão do tempo também, eu quero deixar um momento aí para poder responder as perguntas. Obrigada, doutor Nelson. Eu anotei aqui uma dúvida minha, mas aí eu vou fazer o seguinte, então, a gente passa a palavra para a doutora Fernanda e a doutora Aline, e aí depois, ao final, a gente abre para os colegas fazerem perguntas e intervenções, tá certo? Muito obrigada, eu vou passar a palavra para a doutora Fernanda. Estava brigando aqui com o computador. Olá, boa noite, boa tarde, quase boa noite a todos. Já tive a oportunidade de estar com as colegas Lívia e Eva, né, do núcleo de atendimento, né, às vítimas, né, de crimes violentos. Fernanda, já tive a oportunidade também de estar lá em Feira de Santana, e em substituição do júri. Doutor Nelson, né, já vem assim, já evidenciou que a parceria com o Ministério Público, ela tem que existir, é necessária, e que bom que tem sido colhidos bons frutos nessa parceria, nessa jornada. Pedi hoje para a colega também, a Aline, se juntar aqui, reforçar o time do MP, para podermos falar um pouquinho desse grupo que já não está tão novo como a gente fez algumas conversas lá atrás, já completamos um ano de exercício. Eu vou tentar colocar aqui o fone para o ruído não me atrapalhar aqui um pouquinho. Nós temos a resolução. Me ouvem bem? Não? Agora ficou baixinho. Então, eu vou me manter sem o fone. Agora está melhor. Vou me manter sem o fone. Nossa resolução, que criou hoje a OSP, ela é de maio do ano passado, tá? Resolução 10/2021, do nosso órgão especial de Colégio de Procuradores. Qual foi o objetivo desse grupo? Até por uma determinação também do CNMP e buscando fomentar uma melhor atuação no controle externo, foram criadas as promotorias específicas na capital, no controle externo da atividade policial e tutela difusa de segurança pública. No interior já existe essa atribuição, ainda acumulada com outras, então, normalmente o colega está no controle externo, crime, controle externo, central de inquéritos, controle externo, às vezes até mesmo júri, né, depende muito como foi a construção em cada regional. E o grupo, sempre atendendo e respeitando o princípio do promotor natural, ele foi justamente criado para ser um braço e um apoio numa atuação conjunta e coordenada com os colegas, seja da capital, seja do interior, para poder justamente trabalhar nos casos de maior relevância, complexidade, interesse social, institucional, a demanda que demanda a atuação despessoalizada do promotor de justiça,
E esse viés não é só apenas na atuação repressiva, mas também no fomento às políticas públicas, né, no que a gente chama da tutela, né, coletiva de segurança pública. O grupo já enfrentou algumas situações importantes, não sempre e tão somente pensando na divulgação midiática de algumas situações que a gente também não pode o tempo todo, né, estar achando que é a mídia que tem que nos guiar e nos dizer o que é mais importante, mas também é um parceiro, né, às vezes, em muitos casos, passam primeiro até mesmo pela imprensa, do que às vezes do próprio conhecimento, né, do Ministério Público, Defensoria, polícia, mas aí, tanto a Defensoria e o Ministério Público são órgãos, né, extremamente, né, com credibilidade da sociedade, e nós temos que continuar mantendo essa credibilidade da sociedade. Então, o grupo já atuou, posso dar exemplo de 2 casos importantes na atuação repressiva, porque já estão, né, com ação penais deflagradas, que seria um caso que teve em Itapebi, envolvendo 2 policiais, né, gerando a morte de uma vítima em cárcere. Temos um caso também de Remanso, que estamos com um agente policial civil preso na Correpol, por conta de crime de tortura. É importantíssima essa aproximação, força-tarefa, corredoria geral, civil, militar e defensoria. O nosso olhar tem que estar voltado para todos os aspectos, para a boa atuação policial, sim, para o desvio também das polícias, das forças de segurança, quando há o abuso, que aqui especificamente estamos falando, né, da letalidade policial, mas também o olhar para o bom policial, né, e as vítimas. Então, o Ministério Público também já tem importantes projetos, iniciado com um projeto, digamos, piloto em feira, pela colega Semiana, acho que a doutora Fernanda, né, recorda-se, trabalhou bastante com ela, né, Semiana, então, é um projeto que a gente quer replicar aqui para a capital. Como eu falei, a gente sempre respeita a atuação do promotor natural, mas, obviamente, existem casos que merecem um olhar, o grupo ele faz essa busca ativa, coloca-se à disposição do colega, coleta informações necessárias para que possa municiar uma melhor atuação, uma melhor frente desse promotor que está lá na execução, e caminhamos juntos, né, desde a investigação inicial, ou já com ela avançada, se o colega entende que em algum momento, né, é necessário ter esse fomento e braço do grupo, já pode estar no nível mesmo já processual, com ação penal deflagrada, então o colega que chegou à comarca, a ação penal já estava em andamento, e, por exemplo, marcou um júri, mas que envolve um caso de grande repercussão, com diversos réus, e justamente, né, por estar envolvendo a polícia, merece um olhar, né, diferenciado, o grupo também faz todas as fases pré e processuais. E nosso olhar também, o grupo tem como missão levantar dados, informações, centralizar, a gente cada vez mais precisa estreitar esses laços com a polícia para acesso a informações, centralização desses dados, tem que ter um bom fluxo de informação entre os órgãos, né, para que a gente possa combater com maior veemência mesmo o crime que cada vez está mais organizado, né, cibernético, e precisamos buscar sempre essa atualização. Então, o nosso viés, como eu já falei, também vai para a tutela coletiva de segurança pública, que eu vou deixar essa fala um pouquinho mais com a Aline, tá? Que é, assim, a menina dos olhos da colega. Ela vai comentar também o que o doutor Nelson já passou das câmaras de segurança, a gente acredita, os números falam, né? Os dados falam por si só, são importantes para demonstrar que há, sim, uma diminuição da letalidade, não só também com esse olhar de punir, mas isso é importante para a coleta de provas, elementos de provas, para mostrar a boa atuação também policial, né? Então, não viria como uma solução final e única, mas sim é importante, né? Existem outras situações, a gente sempre está, doutor Nelson, mais uma vez colocando à disposição para que nos cursos de formação de policiais, cada vez o Ministério Público esteja mais próximo,
é importante nas capacitações, para a gente mostrar também a parte prática do MP para o policial, né, alguns aspectos importantes na coleta das provas, né, no trato, na cadeia de custódia, para que lá na ponta, né, todo um trabalho, para quem estava ali na linha de frente mesmo, né, colocando sua vida em risco, não caia por terra. Então, nós já temos aspectos importantes para a letalidade policial, que hoje a gente nem mais discute a importância da audiência de custódia e a necessidade dela, né? Acho que precisamos cada vez mais avançar em relação a isso. Então, é importante, né? A audiência de custódia, ela veio também para traçar umas linhas importantes dentro da polícia, de mudança de postura, de cultura. Tem que ser feito um trabalho também muito importante com a sociedade, né? Porque a gente ainda tem a cultura de que bandido bom é o bandido morto, né? Então, não é assim que a gente quer, não é assim que deve funcionar, e não é a polícia que queremos e desejamos. A polícia sempre vai ser uma parceira do Ministério Público, o senhor até mencionou a força-tarefa, nós temos essa atuação importantíssima junto à COGER, a força-tarefa, com excelentes resultados nessa parte também dos crimes, né, contra, eu sempre esqueço o nome, contra seres humanos, né, extermínio de seres humanos, mais ou menos, né, esse é o nome. Então, temos trabalhado intensamente com essa linha, e isso, né, vai gerando outras linhas de atuação, como enfrentar esse problema sério, né, do uso de armas letais. É óbvio que a polícia tem que estar bem armada, bem aparelhada, né, para que a criminalidade saiba, né, que no momento da ação e reação, né, estaremos preparados para isso, mas também precisamos, né, fomentar esses protocolos do uso de armas não letais. A gente também sempre e acha importante, sabemos que os protocolos nem todos podem ser abertos, existem informações sensíveis que vocês não podem compartilhar, mas em dado momento esse protocolo mínimo de atuação, ele tem que ser melhor sedimentado, né? Então, o GEOSP, como eu falei, ele está já com inúmeras demandas na atuação repressiva, que ela vai sempre existir, né? Infelizmente, em dado momento, os excessos vão ter que ser apurados, né? Os crimes, né, que passam de ser de legítima defesa para um crime de execução, vão merecer a pronta apuração do Ministério Público, mas também temos que pensar que a segurança pública já foi deixada de há muito tempo, né, como não vou dizer uma prioridade, mas um orçamento, sim, mais voltado para a segurança pública. Esse olhar tem que estar melhor, né, enfrentado pelo Poder Executivo. Então, o GEOSP, ele vem como um fomentador também dessas políticas públicas, e a gente trabalha isso o quê? Com dados, com elementos importantíssimos que já estamos escolhendo como grupo. E daí eu vou passar agora a palavra para a Aline, porque eu não quero me estender muito, então, para que os colegas entendam defensores, é, obviamente, quando tiver um caso de grande repercussão, de grande interesse institucional, entre em contato com a gente, né? Procurem, obviamente, saber se já estamos com o promotor natural à frente desse caso. Nós fazemos, sim, essa busca ativa, se o colega fala assim, não estou tocando bem o barco, mas a gente dá todo o suporte necessário, e muitos querem, desejam atuação conjunta, porque juntos somos mais fortes, né? A gente foca naquele caso, né? Enquanto um colega está simplesmente acumulando, às vezes, 2, 3 comarcas ao mesmo tempo, né? Que nós promotores temos a titularidade, primeira, segunda e terceira substituição automáticas. Então, eles podem estar, às vezes, com 4 exercícios, né, de atribuições ao mesmo tempo. Então, o grupo, ele tem esse olhar muito diferenciado para o colega que precisa desse nosso suporte. Tanto se volta para a capital, como para o interior. E estamos nos colocando à disposição para que os casos que exijam e a gente possa fazer essa troca com os olhares, né, para todos, né,
que estão ao redor, desde a polícia, da vítima, e futuramente, né, quem sabe já estaremos aí no próximo encontro falando também dos nossos projetos que envolvam, até porque a gente já atende a resolução do CNMP, né, o primeiro ponto que a gente tem que fazer é se aproximar da vítima quando sobrevivente, dos familiares, porque muitas das vezes, né, por mais que esteja sendo feito um bom trabalho dentro da polícia, pode gerar uma desconfiança, uma relação de desconforto, de estar, né, digamos assim, na casa da polícia, quando a gente vem com a linha do Ministério Público, talvez a pessoa, né, sinta mais confiança até para revelar situações que não tem ainda tratado, e aí a gente, né, consegue avançar ainda mais na investigação, mas essa linha mesmo de atuarmos conjuntamente, com troca de informações, é o caminho para que a gente, né, tenha os melhores resultados. Então, eu queria agora passar a palavra para a colega Aline, para nos mostrar um pouquinho mais do que seria a tutela coletiva de segurança pública pelo grupo. Obrigada, Fernanda. Primeiramente, queria agradecer o convite da Defensoria Pública, em nome de Fernanda, que está aqui como mediadora. É importantíssimo esses espaços, né, que a gente, durante o nosso exercício de atuação, que é sempre tão atribulado, a gente tenha momentos, sim, para refletir, para capacitar, né, e para pensar a nossa atuação, né, em áreas específicas, que eu acho que é o caso, né, como a Fernanda trouxe, que a Defensoria está, né, pensando. Então, obrigada, eu acho que esse canal é importantíssimo para que a gente possa melhorar a atuação, né, nesse aspecto da temática. Prazer conhecer o Dr. Nelson, né, acho que a partir de agora a gente vai ter um contato mais próximo no GEOSP, né, e já me foi dito, né, que esse caminho é uma troca, existe um canal já muito próspero, né, de atividades, né, entre o Ministério Público e a Corregedoria. Então, né, quero mais uma vez felicitá-lo, minha colega Fernanda, né, que nossa coordenadora do GEOSP, e todos, né, todos e todas que estão aqui nesse momento, né, quase 6 da noite de uma sexta. Então, assim, felicitá-los e já vou partir aqui para só arrematar a fala de Fernanda. Realmente, o Ministério Público, ele deu movimentos importantes na área de controle externo nesse último ano. Fernanda já trouxe isso, né, da mesma forma que os defensores do interior, a gente é dividido em regionais, e entre diversas atribuições dos promotores de justiça do interior, tem também a atribuição de controle externo, como Fernanda falou, e na capital, né, havia, da mesma forma, esse formato, né, e o Ministério Público deu um passo muito importante no último ano, né, criando promotorias específicas na capital de controle externo, e o GEOSP, né, reconhecendo essa necessidade do Ministério Público, né, aprofundar e fortalecer, né, o trabalho na temática de controle externo. Então, a Fernanda falou muito bem sobre isso. Naturalmente, o grupo GEOSP, né, falando do GEOSP, normalmente é procurado pelos colegas para atividades de repressão, né, temos vários casos em andamento, outros que já foram deflagrados. A Fernanda já falou de 2 casos de remanso, a ANAGE, que já tem ações penais, mas existe um movimento também do Ministério Público, que Fernanda bem retratou, no sentido de nos apropriarmos e trabalharmos, né, no fomento de políticas de segurança pública, que realmente, como a Fernanda falou, estou repetindo, Fernanda falou já tudo quase, né, é onde eu encontro, né, onde eu acho que o Ministério Público, né, óbvio que a repressão acontece, do processo, da atividade do grupo, mas eu penso que na política pública é onde a gente consegue, na prevenção, é onde a gente consegue, sim, mudanças substanciais, né, para o dia a dia, e para realmente, como o doutor Nelson falou, para a redução de números de letalidade. Então, temos várias iniciativas em andamento, né, estamos aprofundando outras. Eu trouxe algumas, né, só para retratar isso, né, para a gente trocar um pouco ideia a respeito de qual é o olhar que o Ministério Público está dando na área de tutela difusa à temática, né, trouxe algumas coisas muito relacionadas com letalidade. Primeiro tem um projeto, eu não sei se a doutora Fernanda conhece, que nasceu em Feira de Santana, que eu estou trazendo isso, que é sobre letalidade e vitimização policial, um projeto que é muito bom, foi desenvolvido lá por doutora Amônia, doutora Mirella e doutora Thais, em Feira de Santana, e a nossa ideia é de entrar, né, óbvio que dentro
trazer esse projeto para a capital, né, que é um projeto, uma investigação diagnóstica, um projeto muito amplo, de pesquisa, né, para que a gente possa fazer um diagnóstico na capital a respeito de letalidade e vitimização policial. Na verdade, é uma aplicação. A gente colhe dados de ações penais, né, e acaba preenchendo um questionário que é bem extenso e minucioso, com informações não só a respeito das vítimas desse delito, cor de pele, mulher, homem, idade, né, todo esse histórico dessa vítima, mas o local da infração criminal, e com esses dados que a gente pretende, né, colher, eles seriam bastante importantes para que nós entendêssemos, né, onde estão os nossos principais problemas em Salvador, com base em evidências, né? Óbvio que sabemos né? Temos informações gerais, né, a respeito da temática, sabemos quem mais morre, sabemos onde mais morre, o doutor Nelson está aqui, com certeza sabe essas informações, eles têm um serviço de inteligência, né, que conhece todos os policiais e conhece toda a estrutura, né, muito bem, mas esse trabalho, esse projeto de letalidade, nós reputamos bastante importantes para que a gente possa trabalhar baseado em evidências, né, e a partir desse diagnóstico inicial, a gente possa realmente propor, né, políticas públicas em locais efetivamente com dados, né, concretos que estejam com índices maiores ou menores de criminalidade. Então, isso é uma iniciativa que já estamos, né, Fernanda, iniciando no GEOSP. Também temos, assim, muita preocupação hoje em dia com a questão do acolhimento das vítimas, e nesse recorte aqui também de violência policial. Também temos um projeto que já estamos também implementando, de fomento à instituição da política de proteção integral às vítimas de abuso, no sede do MPS-SPBA, né, e principalmente para que a gente possa alargar essa comunicação, né, entre as vítimas e seus familiares e o Ministério Público da Bahia, para que haja um canal, né, de encaminhamento de denúncias dos abusos sofridos, eficiente a obtenção de informações acerca dos andamentos de investigações e ações penais, como também que a vítima possa participar assim, ativamente, né, trazendo um pouco do gancho que o doutor Nelson trouxe, colaborar, na verdade, com a formação dessa prova no inquérito policial. Então, assim, esse já é um projeto que a gente também já está em andamento, a doutora Seniana tem cooperado com um grupo para que a gente possa aprofundar, né, o nosso trabalho nessa temática. Câmaras corporais, Fernanda já falou, né, doutor Nelson falou também, existe um PA no âmbito, né, um procedimento administrativo já instaurado no âmbito do GEOSP para acompanhar essa temática, monitorar a aquisição dessas câmaras, né, e a gente poder obter esse instrumento que já foi trazido aqui, não vai ser, né, o Salvador, não vai por si só, né, mas é mais um instrumento, né, para que a gente possa, nesse conjunto aí, tentar trabalhar com a redução de números. Também foi trazido aqui, e eu fiquei muito feliz com a fala de doutor Nelson, porque demonstra, a gente não conversou sobre isso, né, nem Fernanda e doutor Nelson também não conversaram sobre isso, até onde eu sei, mas está muito alinhado o pensamento também em relação a um dos focos também de nossa atuação, que seria a questão de utilização de armas letais e menos letais pela Polícia Militar, né, a gente entender, né, que tipo de armamentos estão sendo utilizados, a existência de protocolos internos e regulamentos sobre o uso da força, diferentes armamentos, equipamentos de proteção, entender isso e que esses protocolos internos sirvam de parâmetro também da atuação do Ministério Público, né? Porque hoje, quando a gente não tem parâmetro, é a razoabilidade e o que está na lei seca que serve de parâmetro, né? Quando a gente tem protocolos internos, a gente pode melhor formar o nosso convencimento, né, a respeito de abusos, uso excessivo ou não da força em determinado caso concreto, né, e além dessas questões, né, mais voltadas para a letalidade policial, a gente vai trabalhar também com outras questões, né, que são históricas, né, de falta de estrutura da delegacia da Polícia Civil, cadeia de custódia e outros assuntos que já estão na pauta nossa do dia. Então, assim, só para ir arrematando, né, não vou me prolongar, eu acho que o diálogo, a troca é o mais importante em encontros dessa natureza,
O grupo veio para somar, é importante, você já tem um núcleo estruturado, né, de vítimas, eu conversei com a doutora Eva já em outras oportunidades, e é importante, sim, que a gente possa estreitar esse canal de diálogo, né, toda vez que vocês forem procurados por alguma vítima, né, a Fernanda falou muito bem, nós temos o respeito ao princípio do promotor natural, mas isso não nos impede de fomentar uma atuação conjunta, ou até mesmo de acompanhar, né, de que forma essa vítima, que tipo de acompanhamento ela tem sido, ela está recebendo no Ministério Público, para que a gente possa melhor acompanhar, né, essa demanda. No mais, estamos à disposição, né, da Defensoria Pública, da Corregedoria, de todos, né, para que a gente possa desenvolver nosso trabalho. É um trabalho, né, que eu falo sempre isso, um trabalho em segurança pública, ele não tem fim, né, a gente vai avançando, a gente vai colocando uma pedra depois da outra, mas tem muita coisa para ser trabalhada, a gente elegeu já algumas prioridades, algumas delas a gente já está tratando, mas vamos devagarzinho, eu acho que a toada deve ser mesmo de sempre estarmos trabalhando no fomento de políticas de segurança pública, né, não só em relação à letalidade policial, mas essas outras temáticas, né, históricas de falta de estrutura, que nós sabemos que existem. Então, no mais, estamos à disposição, Fernanda vai compartilhar também nossos contatos, né, do GEOSP, eu não sei se já compartilhou, né, e estamos à disposição aí para atuar, né, em parceria com a Defensoria e com as outras instituições, tá? Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Muito obrigada. A gente que agradece, doutora Aline, por ter topado o convite. A gente tem algumas perguntas. Eu tenho uma pergunta e eu já vi que aqui no chat tem uma também. A minha pergunta, eu faço para o doutor Nelson, na verdade são duas perguntas. A primeira é a seguinte: vamos supor, num caso hipotético, que algum defensor público tome conhecimento da existência de alguma situação de violência policial no interior. É possível que esse defensor público, pela estrutura como se organiza, né, internamente, que o senhor explicou aqui para a gente, a Corregedoria Geral da SSP, existe uma relação de prejudicialidade? Por exemplo, primeiro nós precisamos acionar a respectiva corregedoria, se é a corregedoria da PM, ou a corregedoria da Polícia Civil, ou do DPT, ou do Corpo de Bombeiros, para depois a gente tentar acionar a Corregedoria Geral da SSP? Essa é uma primeira pergunta. E uma segunda pergunta que eu tenho: o senhor chegou a falar que quando há esse encaminhamento da Corregedoria Geral para a subcorregedoria, né, a respectiva Corregedoria da Polícia, há a produção de provas por parte da Corregedoria Geral que encaminha o procedimento mais ou menos instruído. E aí você chegou a falar em perícias. E eu me perguntei o seguinte: a Corregedoria Geral conta com seu corpo próprio de peritos para realizar essa perícia? Essa é uma segunda pergunta. Eu vou fazendo em blocos, porque aí a gente abre para um, hora para outro para responder, e aí depois a gente abre para mais um bloco. E chegou aqui no chat também uma pergunta da colega Luciana Freire, acho que para as doutoras Fernanda e Aline, né? Como que a gente pode fazer esse contato com o GEOSP, estando elas do interior? Se é possível, acho que é uma pergunta nossa, se é possível oficiar diretamente ou a gente tem que fazer através da nossa coordenação de direitos humanos. E acho que também um pouco dessa pergunta que eu fiz a doutor Nelson, mais aplicada ao MP. Se antes é necessário falar com o promotor natural ou se a gente pode oficiar diretamente. Começa por doutor Nelson respondendo e aí depois passa para vocês. Bom, quanto à comunicação com a Corregedoria Geral, ela pode ser feita diretamente, não tem nenhuma prejudicialidade. Da mesma forma que vocês podem fazer esse comunicado à Corregedoria Setorial, à Corregedoria da Polícia Civil, não tem, assim, uma obrigatoriedade de primeiro eu faço para a Polícia Civil, para a PM, ou então vou fazer para as duas. Isso é possível, né? O importante é que faça, né? Eu, como já estou aqui há muito tempo, na época que o doutor Lindivaldo era o Procurador-Geral de Justiça, nós fizemos um documento do então secretário, acho que era César Nunes na época, eu fiz, o secretário assinou, nós pedimos que o Ministério Público da Bahia baixasse um ato, acho que vocês chamam de provimento, no qual, quando houvesse denúncia, eu falo denúncia inicial do processo penal,
denúncia apresentada contra policial, bombeiro, etc., e as iniciais também de ações de improbidade fossem enviadas aqui para a Corregedoria Geral. O que é que a gente nota? O promotor que está lá no interior, muitas vezes ele ingressa com ação penal contra o policial e aí não comunica a Corregedoria da Polícia, não comunica a Corregedoria Geral. Então, o processo, a ação penal vai caminhar, e a gente sabe que isso demora, e a gente não é informado ao mesmo tempo. Pode ser que essa investigação seja feita pelo Ministério Público, não seja feita pela polícia. Então, acontece de, às vezes, o policial está respondendo a ação penal e não está respondendo o processo administrativo disciplinar. E a gente sabe, por experiência, que a importância de ter essas duas vias, a importância do processo administrativo disciplinar. O processo administrativo disciplinar, pela lei, ele é 60 dias, prorrogável por mais 60 e 60 para julgar. Dificilmente a gente conclui o processo administrativo disciplinar em 180 dias, mesmo porque às vezes vai para a Procuradoria-Geral do Estado. Mas, enfim, por mais que a gente esteja sobrevado de processo, a gente consegue concluir um PAD que vai gerar uma demissão. Eu não tenho também esse tempo médio, mas eu chutaria em cerca de 2 anos. Nem todo PAD demora 2 anos, mas vamos supor, um PAD demora 2 anos, que não vai gerar uma questão, mas gera uma demissão. E uma ação penal não vai gerar uma condenação com perda de cargo em 2 anos. Então, é extremamente importante ter essa comunicação. Então, nesse documento que nós fizemos no MP, depois a gente fez novamente, porque o primeiro saiu, mas não saiu incluindo as ações de improbidade. A gente também precisa saber. Aí eu fiz um segundo pedido, por meio do secretário, e aí, se eu não estou enganado, saiu as denúncias das ações penais e improbidade administrativa, mas dos policiais civis, e não saiu dos policiais militares. Mas, enfim, não é só baixar o ato, no meu ponto de vista, me permita aí, já estou falando de outra instituição do MP, mas é divulgar esse ato, porque muitas vezes existe uma falta de comunicação entre as instituições. Ingressa com ação de improbidade contra o servidor e a Corregedoria não sabe. Então, assim, a gente precisa ter essa comunicação. Isso é extremamente relevante e que venha para a Corregedoria Geral para que a gente tenha... Nós temos um banco de dados importante. Nós temos um banco de dados aqui, está à disposição, sobre infrações relacionadas a bombeiros, a polícia militar, a polícia civis, o pessoal da polícia técnica, entendeu? Então, a gente precisa dessa informação para a gente poder dar esse feedback. Mas, objetivando, pode encaminhar para a Corregedoria da PM, da Civil? Pode, mas seria importante, acredito que para a gente e para vocês também, que mande para a gente também. Se preferir mandar só para geral, a gente vai responder a vocês, a gente vai instaurar um processo aqui. Obviamente que eu não vou fazer tudo, eu vou receber, vou mandar para geral só para ele repassar, não é isso. Eu vou receber, não vou poder fazer tudo, eu vou remeter para a Corregedoria da Polícia Militar Civil, mas eu fico com um processo de acompanhamento aqui. Então, eu dou o feedback para vocês, eu repasso para eles, mas eu também acompanho e fiscalizo também, mais um órgão fiscalizando. Aí eu vou mandar logo direto para a Polícia Militar, é o mínimo, vou mandar direto, tudo bem, mas pode mandar para a gente, mandar para os 2 órgãos. Essa foi a primeira pergunta. Eu acho que a segunda foi sobre perícia, né? Não, perícia criminal só tem a polícia técnica mesmo, né? O DPT, mas, assim, em relação à prova produzida pela polícia, a prova pericial ainda hoje não tem sido objeto de críticas, é uma prova, em geral, que não é repetida na fase da ação penal, na fase processual. A gente não tem peritos nossos aqui. Eu já tive até perito lotado aqui, mas a gente não faz perícia. Quem faz a perícia é o Departamento de Polícia Técnica mesmo. E a gente não tem tido nenhum problema em relação às perícias do DPT. Por sinal, é uma polícia técnica bem respeitada aqui no âmbito nacional aqui. Nós temos bons peritos e peritas. E teve mais alguma? Pelo menos que chegou mais uma, mas aí eu coloco para o próximo bloco para a gente não. Ok. Agora a gente pode. A doutora Fernanda. Eu até botei no chat aqui, agora que eu vi que foi PowerPoint aqui meu contato, mas já foi, porque eu tinha feito uma apresentação, achei desnecessária, fiz um recorte para não perder a linha que eu acabei colocando, mas está em forma de PowerPoint, mas tem os contatos do GEOSP lá no chat.
Em relação a contato TMT, mais ou menos a mesma linha que o doutor Nelson respondeu. Meu volume está baixo, né? Não tem um caminho exato. O defensor, né, pode comunicar diretamente para o promotor natural, buscar informação diretamente com ele, mas às vezes pode ter alguma dificuldade, às vezes uma comarca que pode estar sem um promotor, é um substituto, né, e às vezes não teve a contento a informação e é uma situação mais rápida. Hoje a OSP está à disposição também. Qualquer um dos encaminhamentos aí fica a critério do freguês. Escolhe o contato direto com o promotor ou com o grupo. Teremos o maior prazer em responder. Seria só isso, né? A dúvida do encaminhamento, de solicitação. Acho que na pergunta, a colega Luciana também perguntava se esse ofício pode ser expedido diretamente. Me perdoe, eu fui ver ela falando aqui embaixo que não estava vendo o documento, e aí me perdi na sua resposta. A senhora chegou a responder sobre essa questão. Se esse ofício ele pode ser expedido pelo defensor público agora que eu entendi a pergunta, achei que quem ele deveria acionar. Não, obviamente, eles não pesquisam se reportar através de núcleo, a coordenação não, é de defensor para promotor, sem problema nenhum. Enfim. Doutor Nelson, chegou aqui mais uma pergunta da colega, não sei se o senhor consegue responder, mas se o senhor puder, né? Ela queria saber a expectativa, a colega Aline, queria saber a expectativa de prazo para a instalação das bodycam, né, das câmeras de acompanhamento das operações policiais, se o senhor sabe informar. Bom, eu não tenho esse detalhe. Eu coordenei o grupo para saber se era uma política adequada aqui para a SSP, né? Então, a gente discutiu isso aqui internamente, nós fomos lá na PEMESP, etc., né? A gente defendeu o uso das bodycameras, né? A gente trouxe o Coronel Cabanas, que é o idealizador desse projeto lá. Ele esteve aqui conosco, mas, enfim, o secretário é entusiasta disso, o governador já autorizou, quer implantar. Só que, assim, o que é que eu sei de informação? Primeiro, tem burocracia, tem licitação, e o que é que eu soube, né, sobre o andamento desse processo, sem maior profundidade, né? Não estou fazendo parte desse processo de aquisição. Mas eu soube que, sim, a partir do momento que teve essa política lá em São Paulo que foi bem sucedida, as empresas também deram aumentada no preço, e, assim, o próprio secretário disse, olha, eu não vou comprar a qualquer custo, porque daqui a pouco estou... Então, assim, houve um aumento de preço, essa informação assim, de bastidor, e isso está tendo essa interlocução. Então, é uma decisão do secretário, especialmente do governador, trazer. Isso tem uma efetividade, mas tem uma série de... Não é falta de desejo da secretaria, do governo, mas existem esses entraves. Existe, primeiro, existe interesse das empresas, então você vai fazer um termo de referência. Ó, a gente vai fazer uma aquisição, nem sempre a gente pode adquirir o que a gente acha melhor. Você começa a botar uma especificação muito detalhada, outro diz, pô, por que você está querendo aquela câmera? E o outro empresário vai questionar e gera uma série de situações, né? Então, nem sempre a gente pode comprar o equipamento que a gente entende que é o mais, mesmo porque é um equipamento caro. Né? O que é que a gente já trouxe aqui para o secretário? Que a melhor proposta é que seja um sistema de aluguel e não de compra. Você compra um equipamento desse e depois você faz um contrato de manutenção, depois esse contrato expira, a câmera quebra, fica obsoleta. Então, assim, segundo o Coronel Cabanas, que esteve em Nova York, que esteve na Alemanha, tem vários países aí, viajou bastante, o modelo que é defendido é o de aluguel, você tem que contratar, você tem que ter um espaço para armazenar essas imagens, então depende de muita tecnologia, mas é algo que eu acredito que a curto, médio prazo isso vai ser implantado. Eu acho que isso é irreversível. Perfeito. Não me parece falta de vontade política, acho que muito pelo contrário. Acho que qualquer gestor, você tem, por exemplo, pega a Polícia de São Paulo, uma redução de 30%, qual o gestor que não quer, né? O que a gente notou lá em São Paulo é que, assim, há um primeiro impacto, né? A gente defendeu também nesse grupo que a secretaria faça uma campanha de endomarketing, porque não é só fiscalizar o policial. Tem situações, se vocês entrarem no YouTube, a PM de São Paulo é tão grande que você tem a TV PEMESP. Então, assim, tem situações que o policial foi salvo de uma ação penal por conta da câmera.
porque o marginal atirou no policial, né? Aliás, não, foi uma situação que ele saiu correndo, vira para o policial, aponta a arma, só que a arma era um simulacro. Era um simulacro. Imagine o policial atirar e matar esse cidadão, e na hora da ocorrência apresenta o simulacro, só que isso está filmado, que ele virou. Então, assim, a gente tem que também fazer uma campanha interna para que isso também é uma garantia para o policial, para o bom policial. Entendeu? Então, em São Paulo aconteceu também uma situação de redução de produtividade. Você pega um batalhão, por exemplo, uma rota, né? Rondas, Tobias Aguiar, se não estou enganado. É um batalhão especializado de combate a roubo, a banco, assalto a banco, etc. O que acontece é que o policial da rota fez ali? Ele está com a câmera, ele sai, faz uma abordagem contra alguém com uma pequena quantidade de droga. Qual é o dever dele? Seria o que? Apresentar na unidade. Antes, como é que ele faria? Chamava um policial do ordinário, não, meu filho, apresente aqui, em que pese ele ter sido... Hoje ele não pode fazer mais isso, porque ele tem uma câmera, e o policial também não quer fazer isso. Não, já que eu encontrei, eu vou apresentar, e vai para a delegacia, e vai fazer toda aquela burocracia, e você tira um policial da rota da rua. Então, tem algumas situações que, para quem gere a polícia, tem alguns entraves. Mas, independente disso, me parece que é algo irreversível. Os ganhos são muito bons, e, de fato, você precisa ter essa fiscalização. Infelizmente, a gente tem ainda uma situação de violência policial e também violência contra o policial. A gente, é que eu falo, né? A gente, muitas vezes, só critica o policial, mas esse policial está sendo treinado, onde fica a responsabilidade do Estado em treinar? Nós temos policiais que não têm treinamento. Essa é a realidade. Você vai entrevistar um policial que está aí na rua, a gente vê isso. É o que eu disse, a gente faz um curso aqui de armamento e tiro de 40 horas, a gente dá a parte jurídica, aquela coisa toda. Desculpa, um curso de abordagem policial. Né? Então, como é que o policial aborda, como é que o policial aborda a autoridade, como é que o policial aborda alguém da comunidade LGBTQ. A gente dá todas essas informações e a parte prática também, de como é que você faz a abordagem, como é que usa algema, como é que você, se precisar usar um armamento, como é que isso tudo vai... E a gente faz a parte de armamento e tiro. Muitas vezes você vê o policial entra no curso com um nível lá embaixo em armamento e tiro e sai bem melhor, porque não está atirando há muito tempo. Então, a gente precisa também dar condições de trabalho policial. Então, a coisa é mais complexa, não tem só um lado, né? É um problema multifacetado. Né? Perfeito. A última informação que a gente teve na Defensoria também, né, que a gente acompanha esse processo de aquisição, foi justamente essa, de que havia um entrave na aquisição em virtude do valor que estaria, mas que isso já estaria sendo encaminhado pela Corregedoria. Chegou uma outra dúvida também no chat, acho que para as doutoras, né? A colega Aline disse o seguinte: eu costumo solicitar nas atas das audiências que seja oficiada a Corregedoria da Polícia e ao Ministério Público. Como tem funcionado esse fluxo de recebimento de ofícios advindos do Poder Judiciário? Eu acho que também se dirige a pergunta ao doutor Nelson. As colegas queriam começar, a doutora Fernanda respondendo, se vocês recebem isso, além de... Pronto, eu vou. Sim, realmente, assim, principalmente nas audiências de custódia, né, quando tem algum relato, comprovação por laudo, né, de algum tipo de abuso policial, normalmente existe esse pedido, ou mesmo não tendo pedido, normalmente os juízes são muito proativos, né, no sentido de encaminhar a cópia da mídia, né, com o que tiver, principalmente o laudo, né, para o promotor de controle externo. Tem até a pergunta de baixo, já vou responder as duas perguntas, que é a de baixo, de Paula, né, na verdade, nem precisaria haver essa realmente, né, o promotor estando em audiência de qualquer atribuição e sabendo de uma violação, né, de um suposto excesso cometido, ele ali já está ciente e já tem a obrigação de comunicar o colega do controle externo pela via de e-mail, não precisa ser, né,
um ofício, um e-mail por ofício, né, informando que estava em audiência e que os autos números tais para ele tomar providências. E qual é o fluxo, depois dessa comunicação interna, né, então pode vir via judiciário, pode vir pelo próprio promotor do controle externo. A prática, né, normalmente é o judiciário mandar, né, pelo menos nas comarcas que eu passei, mas eu acho que pode haver peculiaridades locais. Chegando no Ministério Público, né, esse ofício do juiz vai virar uma notícia de fato, e a partir da gravidade do caso, óbvio, respeitando, né, a independência funcional, cada promotor, né, não existe um fluxo institucional, né, cada promotor, mas a regra né, sendo uma situação menos grave, normalmente a notícia de fato é oficiada à corregedoria respectiva para apuração, sendo uma violação mais grave, né, alguma situação mais grave de homicídio, tortura, um abuso de autoridade, normalmente é instaurado o PIC para apurar. Então, basicamente é esse o fluxo interno. Eu espero ter respondido, não sei se eles tiverem mais alguma dúvida, estou à disposição. Só um adendo, Aline, porque muitas das vezes o promotor que está na audiência de custódia não é o que detém a atribuição do controle externo, então ele está ali no controle difuso, e o ideal seria, né, se a comunicação pudesse ser de promotor para promotor, mas tem comarca que, às vezes, vou dar um exemplo de Conquista, salvo engano, lá são 6 promotores do controle externo. Então, além disso, também tem que ter uma distribuição interna. Mas cada vez mais, se a gente puder, né, digamos, desburocratizar, melhor. E quanto mais dados já puderem nos levar, melhor ainda. Principalmente laudo com lesão aparente, porque muitas das vezes o discurso do flagranteado não corresponde ao que está ali no laudo de exame de corpo de delito. Então, esse filtro, né, a gente pede a colaboração do judiciário, do defensor, do advogado, do próprio promotor que está sentado em sala de audiência, que nos leve o máximo de informações possíveis, até avançando naquelas perguntas, na custódia, né, ou no interrogatório, ou em alguma outra fase que surgiu essa denúncia no processo, vai coletando o máximo de informações possíveis sobre supostos autores, qual a guarnição, porque a gente sabe que o tempo nessas horas ele é um inimigo, né? Então, às vezes a pessoa repensa, se arrepende, não quer falar mais. Então, naquele momento em que eu desejo que eu vá falar, o máximo de coleta que puder também é o ideal, né? Para que tenha um resultado, né? Realmente eficiente dessa investigação e encaminhamento até mesmo para a corregedoria. Era o adendo. Obrigada, Aline. Colegas. Em relação à Corregedoria Geral, a gente recebe com frequência por e-mail, tanto por e-mail da Corregedoria Geral, até por e-mail que está lá no site. A gente recebe ordinariamente, sim. Quando se pede tanto um MP quanto a defensoria, o judiciário manda para cá, a gente instala o processo, comunica ao juiz e faz todo esse processamento. Perfeito. Colegas, mais alguma dúvida? Alguém que queira fazer alguma intervenção? O momento é agora. Eu acho que as minhas, eu já tirei todas as anotações que eu estava fazendo. Mais alguém? Na ausência de outras dúvidas e de outras intervenções, eu queria, em nome da Defensoria Pública e também das colegas Lívia e Eva, que hoje não puderam estar presentes porque estavam em outra atividade, que é o Cine Debate, eu queria agradecer a doutora Fernanda, a doutora Aline e o doutor Nelson, né, por terem aceitado o convite, por terem se disponibilizado a estar aqui numa sexta-feira à noite discutindo e debatendo com a gente. Particularmente, eu fiz várias anotações, eu sou defensora, sou titular de DP criminal, atuei no crime e tinha diversas dúvidas, né, de como que faz esse encaminhamento, e eu consegui entender mais ou menos qual é o funcionamento dos dois órgãos, e acho que tanto no interior como aqui na capital é possível que a gente estabeleça, assim, um diálogo que nos leve, né, a aperfeiçoar enquanto sociedade mesmo, levando em consideração também até os anseios da sociedade civil, estreitar esse diálogo entre os órgãos para que a gente consiga, de certa forma, reduzir os índices de violência policial, que eu acho que é um interesse comum, né, o objetivo comum de todos nós que estamos aqui. Então, agradecendo pela presença, eu acho que a gente pode encerrar a gravação, encerrar também o nosso encontro e nos colocar à disposição para o que quer que os senhores precisarem no âmbito da Defensoria Pública. Antes de terminar, eu queria lembrar aos colegas
que nosso próximo encontro é no dia 20, na quarta-feira, às 17 horas, e que a gente vai contar nessa quarta-feira com a presença dos colegas doutor Tiago Lozoya, que é defensor público do Rio de Janeiro, e doutora Mariana Muniz, defensora pública do Rio Grande do Sul, e a gente vai começar a tratar sobre como que o assunto, né, o tema violência policial, ele pode ser abordado no âmbito do Poder Judiciário.